Salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. E aqui, diretamente dos estúdios da Camucá, te convido para esse diálogo que você já pode participar dele, deixando a sua interação nos comentários e dando aquela dedada gostosa no like. E convidando para mais amigos participarem dessa conversa, porque no nosso papo de hoje, sente só o briefing. De Fortaleza para o Mundo, doutorando em estudos psicanalíticos pela Federal de Minas, psicanalista, professora, pesquisadora em cultura digital e gênero. Também é pesquisadora associada à Abcyber, depois me corrija se eu disse o nome correto. E seu público são todos curiosinhos, na maioria que transitam por essas vias digitais. São Alcântara, querida, bem-vinda. Ai, Adriano, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e estava ansiosíssima para escutar essa dedada. A dedada tem feito sucesso. Eu tô vendo. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vocês que estão nos assistindo por essas vias do digital. Eu achei isso máximo. Eu fico comentando as histórias e falo, olha lá, curiosinhos. Eu falei, ótimo, vou usar isso na abertura dela. Sam, eu gosto de começar o nosso papo entendendo um pouco da jornada do despertar da sexualidade. Eu queria ouvir um pouco da tua história e como tudo isso se deu na sua vida. Anos de análise, vou tentar sintetizar. Eu imagino. Bem, eu nasci em Fortaleza, aliás, nasci em Aracaju, fui para Fortaleza quando eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade. E sempre fui uma criança viada, mais afeminada, e escutando dos meus pais que eu não podia brincar com as bonecas da minha prima, que eu não podia escutar Sandy Júnior, Backstreet Boys, que eu não podia fazer determinadas coisas porque uma das principais vergonhas que poderia acontecer na minha família era você ter duas categorias, ou ser preso ou ser viado. Então, você escutando aquilo, começa a ficar com medo de alguns processos e tentando entender o que se passa. Porque, bem, se tem uma coisa que eu aprendi com a psicanálise, e o Freud estava certo, é que todos nós temos uma predisposição bissexual. Então, ninguém é homem ou mulher, ninguém é hétero ou gay. A gente vai se tornando isso ao longo do tempo, a partir das categorias e das marcas que vão deixando nos nossos corpos. E por volta ali de 10, 11 anos, eu entrei para teatro na escola, fui fazer coral, gostava muito de esportes e sempre escutei dos meus coleguinhas que eu era baitola, que eu não era homem o suficiente para ser aceito no grupo dos meninos. E eu morria de medo de que as pessoas pensassem ou soubessem das fantasias que passavam pela minha cabeça, né? De não entender se eu era aquela fase, né? De, bem, eu sou viado, eu sou de fato baitola, mas eu me interesso por mulheres e também me interesso por meninos. Eu gosto de interagir com meninos e tenho uma atração que eu não sabia o que era. Escutava em casa que eu tinha que ter uma namorada, então eu tinha uma paixãozinha que era uma menina e ficava nesse dilema. Até que por volta ali dos 13 anos eu consegui me salvar, eu digo isso, no rock. Eu encontrei alguns personagens do rock dos anos 80, The Cure, Marilyn Manson, Alice Cooper, o próprio Slipknot e um pessoal que se maqueia, que veste umas roupas diferentes. O Marilyn Manson, inclusive, foi a minha grande referência queer dos anos 90. Eu queria ser ele, mas eu não podia andar daquele jeito. Então eu comecei a virar uma pessoa gótica, pra meter medo nas pessoas e elas pararem de fazer bullying comigo. Eu apanhava, eu ficava recebendo bola de corretivo na cabeça, as pessoas amarravam meu sapato na cadeira pra eu cair. Tinha umas brincadeiras no Ceará de castanha e caju, que se você sentasse ou se levantasse tinha que dizer. E não me botavam na brincadeira, eu me levantava sem dizer, uns tapão nas costas, eu ficava tossindo. Então eram uns negócios assim meio pesados pra infância dos anos 90, quem nasceu em 86, eu. Então eu acabei tendo que me embrutecer por medo, não sair do armário.
Então, não, tá, então eu vou tentar ser homem. E aí, tentei ser homem. Algumas pessoas hoje dizem que eu nunca enganei. Eu digo, eu acho que eu enganei um tempo. Sim. E aí fui performar uma masculinidade, me relacionar publicamente só com mulheres e ser aquele hétero do sigilo. Entendi. É um processo, né? Até os 32, que aí eu encontrei uma pessoa muito especial, a gente teve um relacionamento muito lindo, e aí eu comecei a descascar vários armários, né? Abrir várias portas dos armários que eu vivia, e com medo em análise, questionando, trabalhando, isso já estava com 6, 5 anos de análise, e aí eu pude falar para ela a primeira vez que eu me relacionava com homens. Eu já tinha tentado falar isso pra uma ex-namorada, ela acabou o namoro comigo. Ela disse que não namorava baitola. É, E aí, com 32 anos, eu publicizei. Bem, eu sou uma pessoa pansexual. Fico com homens, fico com mulheres, fico com pessoas que eu desejo. E comecei a questionar, inclusive, minha posição de homem, que até então eu reproduzia. Eu via que enquanto uma pessoa que precisava reproduzir a masculinidade, eu acabava cometendo violências das quais eu sofria. Eu passei a infância e a adolescência sofrendo violências por homens, porque eu não era homem o suficiente, porque eu não era cabra macho, porque eu não era um macho muito macho que queriam que eu fosse. E eu acabei tendo que performar para ser aceito dentro do grupo dos homens. E aí, quando eu disse, bem, eu não sou homem, eu vou sair desse lugar e vou começar a entender o que é isso. Fui estudar gênero. Fui ler Judith Butler, fui ler Paul Preciado, fui ler uma galera, fui tentar entender o que estava acontecendo. Me dizia uma pessoa queer, depois eu entendi a não binariedade, fui entender um pouco o que isso queria dizer, até que num processo de análise, eu pensando sobre minha história de vida, eu vi, oh, eu sou baitola. E o pessoal tinha razão, eu sou baitola mesmo. E aí eu fui entender que baitola pode ser uma posição de gênero, depois de que eu comecei a ler sobre performatividade, sobre não é você que escolhe o seu gênero, mas é uma forma como você vai se conduzindo e a imagem que você vai olhando no espelho. E no ano passado para cá eu disse, bem, se eu não sou homem, eu vou parar de usar os pronomes do masculino e comecei a usar os pronomes do feminino. E eu vivo dizendo para as pessoas, eu não quero ser mulher, eu não sou um homem, eu sou baitola. E então, para quebrar com esse paradigma até estético, da forma como me veem, da minha fisionomia, eu fiz essa troca e hoje me digo uma pessoa baitola como um gênero cearense não binário. Adoro, porque já vai entrar num assunto que eu vi um post recente seu, que estava lá comentando sobre a apropriação da palavra baitola. E eu moro em São Paulo há 23 anos e eu sempre falo, o meu baitolamento, a minha baitolice. Eu já tenho pós-doutorado em baitolice. E as pessoas diziam, Adriana, que palavra horrorosa e tal. E eu estava conversando com a tua equipe, eu tinha uma versão. E eu fiquei sabendo que você tem outra dessa origem da palavra baitola. Vamos lá. Queria escutar um pouco aí a tua versão. Antes de chegar aí, eu tenho um caso que talvez seja a primeira vez que eu vou contar em público. Fico até com vergonha, mas é isso, né? Tá no espaço seguro, pode falar. Quando eu me referi a mim como baitola, bem, baitola você morou no Ceará, eu fiquei encantado em saber que você tem essa veia cearense. E você veio, todo mundo se trata como baitola. Sim. Mas se você se assume baitola, assusta. Eu chego para as pessoas lá no Ceará e você, baitolagem, não sei o que, eu sou mesmo. As pessoas ficam, nossa, como assim? E aí eu lembrei de uma vez que eu tava saindo com um boy no sigilo, enquanto hétero, a gente tava saindo de um rolê, e aí ele botou a mão na minha perna. E aí eu disse, olha, sem baitolagem. E tirei a mão da minha perna e eu depois fiquei com aquilo. Acho que nem ele lembra disso. Mas isso me atravessa até hoje. E aí eu fui pesquisar a origem dessa palavra. Porque tem um mito em Fortaleza de que essa palavra tem origem de um inglês. Que eu conheço. Que ele saía com rapazes e tinha ido para o Ceará ali no século XIX para instalar as ferrovias. E
as bitolas, que são os espaços entre as ferrovias, Acho que é o trilho dos trilhos, né? que tem um ferrinho que segura. Em inglês, bem, o inglês não sabia falar bitola, ele usava we de bitola como baitola. Sim. E ele era um pouco exigente. E as pessoas que trabalhavam na ferrovia, toda a vida que ele estava chegando, diziam: olha, o baitola está chegando ali. E aí foi atrelado esse significante à expressão de sexualidade desse inglês que que estava trabalhando na construção das ferrovias. Inclusive, ele é o Sr. Hall, Sr. Hall, a Mister Hall, que é uma avenida famosíssima em Fortaleza, é a continuação da Avenida Bezerra de Menezes, é em homenagem ao Sr. Hall, esse dito inglês. Porém, isso é uma história mítica. Tá. Tem um professor da Universidade Federal do Ceará, que tem o mesmo sobrenome que eu, que ele faz um trabalho muito interessante dentro da linguística, onde ele vai ver algumas origens significantes Tá. do cearês. E ele tem um texto publicado falando sobre a origem da palavra baitola, que não é do inglês, que na verdade baitola, inclusive, é um apagamento colonial vindo como se fosse da língua inglesa, mas baitola vem de origem tupi, tupi-guarani. Os povos originários que viviam naquela região do Nordeste, em especial ali perto do Ceará, tinham um processo de iniciação da masculinidade, onde eles levavam os jovens, 10 anos, para umas casas afastadas da aldeia, que eram chamadas de baitos. Os baitos eram um processo de iniciação da masculinidade, onde o jovem aprendia a caçar, aprendia a se relacionar com outras pessoas e aprendia a sexualidade. Sim. E era feita com homens mais velhos. Então, os baitos, que eram essas casas, onde os meninos iam fazer suas iniciações de masculinidade, traduziam uma forma cultural, ancestral, pré-colonial, de formatação da sexualidade dessas pessoas que moravam naquele espaço. E mulheres eram proibidas de ir lá. Sim. Então, quem frequentavam os baitos eram os baitolas. Olha E só. como a iniciação sexual eram com homens, essa referência da sexualidade primitiva, desse povo que mora aqui, que não é europeu, civilizado, foi tratada dessa forma. Inclusive no livro Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, ele também fala um pouco sobre esses baitos. Tem um pesquisador também eu não sei se é a Universidade Federal da Paraíba ou é a de Alagoas, a UFAL, o Durval, que ele também estuda sobre as histórias da masculinidade no Nordeste e faz referência a isso. E aí agora eu estou escrevendo sobre o paradigma baitola como uma assunção de gênero do Nordeste brasileiro. Maravilha, porque você vai à raiz, traz aí, porque muitos dizem de estudos decoloniais ou pós-coloniais, a gente começa a ter acesso, né, a essa pesquisa, a esses documentos, para trazer essa identidade e ver, né, gente, como vira um mito que é disseminado ainda o pensamento eurocêntrico, né? Tem uma história linda dessa, que traz uma narrativa e traz essa apropriação, né, que a gente precisa ressignificar. O que uma vez foi uma ofensa, ser motivo de orgulho, de identidade. Eu acho isso incrível, revolucionário, como eu acho que tudo que a gente traz nessa perspectiva de gênero e sexualidade tem que ser, quando a gente considera a diversidade. E eu fiquei encantada porque são muitas as coincidências. Eu sou psicanalista, não acredito tanto nesse misticismo de coincidência. Mas quando eu fui pesquisar e me debruçar sobre isso, que eu vi que o professor Alcântara era professor das letras da UFC, e trabalhava com linguística. Linguística é um tema muito forte para a gente que estuda psicanálise lacaniana. E ele estava fazendo referências decoloniais da origem da palavra baitola.
eu comecei a chorar quando eu encontrei os artigos dele. Então, eu ainda não o encontrei lá em Fortaleza. Pretendo encontrá-lo, ele já é um professor aposentado da UFC, mas eu quero conversar pessoalmente sobre a pesquisa dele, porque isso é uma parte da minha pesquisa de doutorado, e eu quero escrever um livro sobre isso depois. Claro. Sam, a gente também traz eu sei que você tem tido alguns enfrentamentos. Vários, é isso. É uma luta diária, faz parte. É sobre... Mas eu acho que dentro da perspectiva do diálogo, né? Eu sempre, por favor, quem vai dialogar nessa conversa, respeita uma premissa, porque a gente está aqui buscando entendimento e não necessariamente concordâncias. Então, vale discordar, desde que seja propositivo para que a gente avance na discussão. Mas uma vez posto isso, é tudo muito novo, muito recente. E quando a gente pensa ainda na sigla, nessa busca das políticas identitárias, que a gente sabe que o mundo perfeito, que um dia espero que alcance essa realidade, onde a gente não precisa lutar por pautas identitárias e a gente possa ser quem nós somos de fato, tem muito essa discussão ainda dentro do movimento trans, quando vai se discutir políticas públicas e que vão se pensar nas questões de cotas, que a gente sabe que são emergenciais, são urgentes, para poder mudar todo o paradigma do que está posto na nossa sociedade, essa discussão da materialidade. E a não binariedade, eu entendo que é uma ferramenta, como eu entendo o gênero como tecnologia, eu sei a revolução que isso traz para a gente performar e buscar também dentro desse espectro da identidade. Quando traz a questão da materialidade trans, quando algumas trans defendem dentro do espectro da política pública que é necessário a transição, eu consigo entender, por um lado, quando a gente olha para essa questão das violências desses corpos dissidentes que passaram por uma transição, mas também existe um outro campo de debate onde se acaba limitando por várias outras questões de acesso à saúde pública, quem de fato consegue se transicionar e se há necessidade dessa transição. Então eu queria aproveitar esse espaço de diálogo, que eu queria ouvir também o teu ponto de vista em relação a isso e como você acha que a gente pode avançar nesse debate para que não fique uma disputa de violências sobre os campos que estão discutindo, que no fundo a gente precisa fortalecer a nossa bancada, gente. Um dia a gente vai ter a nossa bancada para as nossas políticas públicas. Eu sonho que a gente tenha uma bancada LGBT no Congresso para disputar com a bancada da bala, com a bancada desse povo fascista e feio que tem lá. A gente é tão bonito, tão alegre, tão divertido, atravessado por violências, atravessados por todas as mazelas que a gente aqui no Brasil sabe muito bem o que é morar no país que mais mata pessoas trans do mundo. E o Ceará é ponta de lança, inclusive, porque é o estado que mais mata pessoas trans no Brasil. Então, a gente tem essas questões atravessadas exatamente aonde eu moro. Então, eu tô às voltas com isso, dentro de uma zona de privilégio e de uma bolha muito forte. Sim. Mas quando algumas pessoas vêm me questionar, você quer ser uma pessoa trans? Transicione. Eu não quero ser uma pessoa trans. Eu sou baitola. Se eu não sou homem e se a palavra trans significa você atravessar uma fronteira, bem, geograficamente essa palavra, ela está às voltas com isso. A gente tem a Jordânia, a Cisjordânia, então quem está do lado de cá do rio é cis, quem está do lado de lá do rio é trans. Então é para isso que serve essa marcação geográfica da fronteira e como a gente utiliza esse prefixo para fazer todo um movimento linguístico de remodelação das posições binárias de gênero. E aí eu pergunto, o que é uma transição? Transição é botar peito, é cortar piroca, é tomar testosterona e ter barba, é um corpo designado mulher que nasceu com XX e um corpo designado homem que nasceu com XY, trocar de posição dentro da própria binariedade. O que é transição? Porque até hoje, e eu pesquiso um pouco, acho que você também pesquisa, a gente ainda não encontrou o manual do que é uma transição de gênero. Sim. Até porque cada corpo ele tem uma especificidade médica específica e uma especificidade psíquica, subjetiva, da sua posição do mundo, de como você se olha no espelho, de como você se identifica, de como você se vê e de como você sofre.
Porque todos nós sofremos, alguns mais, outros menos, e outros corpos são atravessados por algumas dinâmicas de privilégio e desprivilégio dentro de uma pirâmide que a gente entende como raça, como classe, como gênero, como etnia. Pessoas do Nordeste do Brasil, quando vêm para cá, para o Sul, eu chamo tudo que está da Bahia para baixo de Sul. Quando vem para o Sul, a gente é super violentado. Opa. Bem, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa de classe média, então isso me coloca numa zona de privilégio gigantesca. Ao ponto de me perguntarem se eu sou cearense mesmo, porque eu não tenho a cabeça chata. Aqui em São Paulo, em Curitiba, eu já escutei esse tipo de coisa. Já eu sou super validado, eu sou potiguar, mas eles falam assim, olha a sua cabeça, cearense. E aí eu fico me perguntando, tá, e como é a imagem de um cearense? Exato. O que é ser cearense? O que é ser trans? E aí quando eu venho refletindo sobre isso, a questão da materialidade do corpo, ela é inevitável. Sim. Mas a gente tem que lembrar que dentro da biologia não existe só o macho e a fêmea da espécie humana. Exato. Existem mais de 220 a quase, porque varia de 1% a 4% de pessoas intersexo no mundo, que é o antigo hermafrodita, que são pessoas que, pela medicina, não podem ser consideradas macho e fêmea da espécie humana, porque suas gônadas, seus órgãos reprodutores, sua fisionomia, sua disposição cromossômica não condiz com aquilo que é esperado do macho e da fêmea da espécie humana típico. Então a medicina, hoje, a gente tem aqui um livro muito bom de um psiquiatra daqui de São Paulo, Saulo Ciasca, que atende vários dos meus pacientes, que mostra que a gente tem 3 sexos biológicos: o macho, a fêmea e o intersexo. Aqui a gente já mostra que não é binário. E aí a gente vai para as disposições de gênero que são às vezes confundidas com as disposições de sexualidade. Sim. E o gênero, como a própria Judith Butler fala num livrinho de 1990, 91, O Problemas de Gênero, ela diz que gênero é performativo. Exato. E o performativo de gênero não é uma escolha consciente sobre agora eu vou ser macaco, agora eu vou ser cachorro, agora eu sou pia. Não é sobre isso. É sobre como os nossos corpos foram obrigados a se comportar de uma determinada maneira em um determinado tempo histórico, atravessado por uma determinada cultura, nomeado com a linguagem. Daí vem toda a minha argumentação sobre eu ser uma pessoa baitola. Sim. Porque não fui eu que inventei isso. Me disseram que eu era, eu lutei muito para não ser, porque eu tinha medo das violências que eu sofria. Eu fui covarde por muito tempo. E, óbvio, eu não me culpo por isso. Anos de análise, não me vergonho por isso. Inclusive, eu admiro muito pessoas que com 13, 14 anos, naquela época, saíram do armário, porque hoje a gente já está num outro paradigma. Então, quando a gente está nessa discussão da materialidade do corpo de pessoas trans, ou da materialidade do corpo de mulheres que reivindicam as radfems, ou que reivindicam a posição delas de mulheres no mundo, inclusive lutando contra mulheres trans, a gente tem um certo desequilíbrio de forças e consegue entender de onde vêm as bases que sustentam essa argumentação, porque, por exemplo, um homem, que não sou homem, mas fui criada como homem, fui obrigada a performar a masculinidade por muito tempo, eu ocupei uma zona de privilégio que não tem a ver só com a minha raça, mas tem a ver com o meu gênero e a forma como... quando eu estou sentada com uma mulher num restaurante, se refere primeiro a mim e não a ela. Como há uma dissociação de poderes sobre quem nasce com uma piroca e quem não nasce com uma piroca. Então a gente sabe que uma pessoa que foi educada e criada no Brasil, especificamente no Nordeste brasileiro, sobre as insígnias do cabra macho, tem um tipo de forma de tratamento de si, que mulheres são sempre inferiorizadas. Inclusive, acho que você já deve ter passado por isso, que além de baitola, você é mulherzinha se você não é homem o suficiente. Exato. Para os meninos, para a masculinidade, mulher é um bicho inferior.
E o menino que não é macho o suficiente é mulherzinha. É mulherzinha. Te inferioriza e tá pra servir, né? Então a gente tem que refletir um pouco mais pra gente não ficar tirando dos nossos. Algumas pessoas que me atacam nas redes sociais, eu digo, mulher, vai falar no Instagram do Nunes, do Massal, do André Caneco lá em Fortaleza. Vamos xingar esse povo, esses fascistas, tudinho. Entre os nossos, vamos ser um pouco mais produtivo. Positivos, Vamos né? propor alguma coisa. Você não concorda com o que eu falo, com o que eu penso? Tem todo o direito do mundo. Inclusive, eu adoro que pessoas não concordem comigo, porque isso vai sofisticando e refinando a forma como eu penso. Então, vamos propor alguma coisa? Então, você quer o quê? Então, pessoas trans, o que é uma pessoa trans? Como é a questão do banheiro? Como é a questão da linguagem? A gramática da língua portuguesa, ela existe desde sempre? Não. A língua portuguesa foi unificada ali por volta do século IX até o século XI. Eu aprendi isso no filme A Chegada, e depois fui pesquisar e é a língua europeia que nos colonizou mais antiga das modernas. Então, a gramática não existiu desde sempre. Outros povos, a Yeronke-Oyumi na Nigéria tem uma pesquisa lindíssima que mostra que os povos iorubás cagavam para a materialidade do corpo. Eram 26 gêneros diferentes. A gente vai aqui na América Latina, do México até a Patagônia, povos originários que tinham várias formas de expressão de sexualidade e principalmente de gênero, que é a disposição de construção de família, os seus papéis sociais, na América do Norte, no mundo inteiro. Essa visada europeia colonial da qual a gente faz parte é que muitas vezes reproduziu todas as violências que a gente sofre e a gente não consegue abrir mão dela, inclusive para parar de violentar os nossos. Sim. Já tem aquela fala máxima, né, do Paulo Freire, quando ele traz que todo oprimido sonha um dia ser opressor, né? Acho que vem muito desse lugar. Mas eu consigo entender também esses tensionamentos e, claro, quando a gente vai discutir política de cotas, é uma pauta urgente, necessária, não é a melhor solução. O ideal seria se todos tivessem acesso e não precisasse dessas cotas, mas a gente sabe que é o contrário. A gente sabe também, como está bem posto aqui, que essa jornada do despertar dentro das camadas do que a gente está expressando nos nossos gêneros tem lá seus lugares de violências diferenciados que determina cada espaço, mas eu andei pesquisando, as universidades também, eu não sei tão profundo como estão isso, têm formado as suas comissões para poder avaliar, para também não ficar no lugar comum de achar que é só uma autodeclaração que não tenha toda a perspectiva. Com tudo que é política pública e é urgente, gente, isso é uma coisa que vai sendo construída e acontecendo, e a gente corre riscos, sim, disso passar por algumas fraudes, algumas coisas, mas o olhar propositivo é para incluir, né? Se a gente começa a delimitar, você acaba também impedindo o acesso a quem de fato precisa e é pensado essa política pública. Mas por hoje a gente precisa de alguns parâmetros claros que consigam impedir que pessoas usem da má fé para ocupar espaços de pessoas que de fato precisam estar ocupando esses espaços. Exato. E que precisamos cada vez mais ter pessoas trans, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias dentro dos espaços universitários. E a gente sabe que uma mulher trans, principalmente mulheres trans, quando na adolescência assumem sua posição de gênero no mundo, a violência que elas sofrem por conta da passabilidade, por conta da destituição da masculinidade, por conta do núcleo familiar que muitas vezes expulsa, por conta dos acessos ao trabalho que muitas vezes, muitas garotas dessas travestis acabam indo para a prostituição. A gente sabe das violências que essas pessoas ocupam. E algumas pessoas tardiamente, antes tarde do que nunca, conseguem se tocar também de algumas posições. Laerte é um dos maiores exemplos disso. Com 60 anos foi fazer a transição. Até os 50 era um macho. E aí? Sim, isso não vai invalidar. O que é que a gente faz? Exato. Me perguntam, Sam, até onde vai tua transição? E eu sei lá. Eu tenho 38 anos hoje. Não pretendo botar peito, mas vai que daqui a pouco eu sinto a vontade. Não vou cortar a piroca não, porque eu gosto, mas vai que também, né, muda. A gente também está vendo uma revolução tecnológica, eu pesquiso o campo, que daqui talvez 20, 30 anos
o que a gente chama de materialidade do corpo biológico faz mais nem sentido. Exato. Então, Paul Preciado tem alguns livros. A Donna Haraway, nos anos 80, falou sobre o Manifesto Cyborg, falando o que é que diferenciava os seres humanos das outras espécies animais, e ela estava falando bem o ciborgue. E quando a gente se hibridizar, as teorias transhumanistas, eu costumo dizer que o futuro é trans. Porque, no fundo, todas as pessoas vão perder, em algum momento, com o avanço tecnológico, se a gente não destruir o planeta antes, a noção do que é homem, do que é mulher. E eu acho importante deixar claro também, olha lá, hein, gente, o que a gente está falando aqui, a gente não está tratando só do campo da subjetividade, a gente está trazendo também materialidade histórica, conteúdo, pesquisa, para não cair naquela falácia, na banalização. Vozes da minha cabeça. E nem surgiu um fascista que suba aí numa bancada e bote uma peruca na cabeça nossa. e queira chincoalhar e botar o debate ao raso. Não é sobre isso. E, menina, a gente devia tratar essas pessoas pelos pronomes que elas brincam. Me perguntaram uma vez, Sam, e no dia que tu for conversar com alguém que não respeite os teus pronomes? Isso acontece o tempo inteiro. Sim. Se eu percebo que a pessoa tá fazendo de má fé, eu troco os pronomes dela. Se eu tô na bancada, diante de um canalha que bota uma peruca loura e diz que agora é uma mulher e vai reivindicar essa posição, eu vou tratar no feminino para todo sempre. Todo sempre. Eu chegava lá e dizia, a senhora... ia ser assim. E vai ser assim, vocês vão ver. Eu tenho um professor querido, Marcelo Haile, quando ele estava lá me aprofundando nos estudos de Foucault, ele sempre dizia, a gente começava o debate de linguagem neutra, ele dizia, gente, é mais revolucionário tratar no feminino. Taca o feminino em todo mundo que você causa a revolução. Eu gosto muito da linguagem neutra, eu acho necessário, sim, eu acho claro, um campo claro. de inclusão maravilhoso. Mas eu sei das diligências temporais que a gente atravessa, da dificuldade muitas vezes de você conseguir fazer a dissociação entre os pronomes, os artigos e como a gente trata tanto os objetos quanto as pessoas. Exato. E aí hoje em dia eu não só utilizo os pronomes que, assim, se quiser me chamar da linguagem neutra, eu vou até amar, porque é um treino. Mas eu costumo dizer, bem, na língua portuguesa, a gente se refere a um grupo de pessoas no masculino. Se tiverem 50 pessoas na sala, 49 mulheres e um homem, todos estão naquela sala. Hoje eu falo todas. Eu falo boa noite a todas. Já causa, né? Já dá um... Tem um livro de ficção científica que eu amo. Eu esqueci o nome da autora agora. É Justiça Ancilar. O livro é todo no feminino. Ela descreve os personagens com barba, alto, forte, e eles são tratados com pronomes do feminino. E as mulheres são tratadas no pronome do feminino. Não existe a divisão binária de gênero. É todo mundo tratado com a, ela, dela. E eu acho isso disruptivo. A primeira vez que eu li me deu um estranhamento. Eu não conseguia avançar. E aí eu fui entender o quanto de preconceito estava atravessado na minha própria cabeça. O quanto de racismo, o quanto de gordofobia, o quanto de machismo, o quanto de xenofobia, o quanto de várias espécies de preconceito a gente vai se estruturando dentro da linguagem, achando que não é preconceito porque é de boa, mas a gente vai entendendo que não é sobre eu ser uma pessoa ruim, é sobre eu participar de um tempo histórico estruturado dentro de uma gramática que se refere a corpos que não são o padrão branco, masculino, europeizado, com grana, que acaba usando toda a periferia como referência de desestruturação do seu próprio poder. Então, bem, a gente precisa botar a pessoa branca no espelho, a gente precisa botar o cis no espelho, a gente precisa botar o macho no espelho, a gente precisa botar as pessoas que acham que são melhores porque nasceram num determinado terreno no espelho, para elas entenderem que elas não são o centro do mundo. Perfeito. E também achar que quando a gente traz essa discussão, a gente não está só falando das políticas identitárias LGBTQIAPN+. Fala sobre você, cis, hétero também. Principalmente sobre as construções, as amarraduras, porque eu tenho certeza que você está aí, não bate todo o checklist do que é post esperado sobre você, então fica com essa reflexão. Bem, tem uma brincadeira que eu faço aqui, que chama Pode Cancelar, mas relaxa, você está acostumado com cancelar. Mas não se trata de cancelamento, é só uma provocação sobre aquilo que eu pesquiso, e é um tema sensível, eu acho que principalmente para a comunidade trans,
que é a questão do envelhecimento. E aí eu pergunto, você já pensou sobre isso? O que você pensa e como é que você se imagina velhinha? Ai, Adriano, eu me peguei pensando nisso recentemente, quando eu vi que uma senhora maravilhosa faleceu esse ano, que ela ficou famosa com 80 anos, no mundo da moda, foi capa da Vogue. Eu tô tentando lembrar o nome dela e não tô. Eu acompanhei, mas não lembro. Mas também. você sabe quem Sei, é, que ela sei, tem sei. uns óculão redondo, maravilhosa. maravilhosa. Eu me vi nela. Eu vou ser aquela pessoa com 90 anos. Se a vida e o meu corpo conseguirem suportar minha existência até os 90, 100 anos, eu vou ser aquela pessoa. Eu vou ser uma pessoa que vou brincar com o meu corpo à medida do que ele vai passando o tempo. Inclusive, eu fiz um ensaio fotográfico agora em agosto, que eu me dei de presente de 38 anos. Achei maravilhoso. Fiz fotos pelada, fiz fotos com vários looks, tentando me expressar enquanto uma pessoa baitola que era super reclusa. Bem, o falo, ele é um negócio pro macho que ele precisa estar sustentando. Então você não pode esmunhecar. Opa, peraí, o beijo hétero. E aí, dentro de todo esse processo, eu também me vi entendendo, depois que eu vi meu corpo nu nas fotos, que esse corpo ele também vai ser marcado pelo tempo. E eu quero fazer ensaios assim enquanto eu estiver viva, para mostrar todas as marcas que o tempo vai deixar nesse corpo e o quanto eu posso também crescer estudando, refletindo sobre como esse tempo vai me colocar no mundo. Então, minha velhice, eu pretendo estar ancorada no meu tempo, estar sempre tentando inovar com estética, com moda e usando e mostrando as marcas que o tempo vai deixar nesse corpo. Inclusive, mexendo nesse corpo num processo de transição ad infinito. Até o meu último suspiro, eu estarei em transição. Não só de corpo, mas do quanto eu posso escutar pessoas, do quanto eu posso tentar contribuir com discussões disruptivas, transformar o que é uma ficção científica num processo material, histórico e científico, de fato, onde a gente possa construir um mundo, e é isso que a gente não vive sem utopia, né? E a minha utopia é essa, um mundo comum, onde pessoas possam ser cis, onde as pessoas possam ser monogâmicas, onde as pessoas possam ter suas religiões, onde as pessoas possam manter uma determinada tradição sem querer violentar, forçar, matar corpos que não coadunam ou que não se identificam com essa tradição. E que todas as pessoas possam caminhar de mãos dadas, juntas, num sentido político, de uma cidade comum, onde a gente não tenha mais as violências que a gente tem hoje, onde a gente não tenha mais as discriminações que a gente tem hoje. Então, eu tenho essa visada estética pessoal sobre o meu corpo e sobre como eu vou trabalhar esse corpo, mas eu tenho essa utopia, onde esse corpo também vai tentar contribuir com um tijolinho para a gente mudar alguma coisa nesse mundo. Olha, vamos acreditar, sim. Sim. Isso vai deixar, não vai. Tá só no curso. A revolução já tá A acontecendo. revolução não binária, eu vi isso na Ilha do Mel, no Paraná. Eu tava lá, andando, aí tropecei, me levantei, aí eu vi uma ponte escrita Revolução não binária. Eu tô numa ilha, no meio do nada, encontrei isso. Tem algum significado? Tem, uma mensagem é a palavra, estamos levando a palavra. Muito obrigado por esse espaço, por essa abertura. Ah, eu que deixar eu agradeço, tocar, eu sei que são Adriano. temas que são sensíveis, eu sei da dificuldade, da luta e da sua existência também ser validada, e aqui é um espaço para isso, para a gente possa disseminar, e você que está aí nos assistindo possa também ter tocado você aí a reconhecer e entender que somos plurais, somos diversos, e que bom que a gente possa continuar assim. Quer dar o teu recado, passar o teu reclame? O meu primeiro recado é para você. Que coragem e que espaço maravilhoso. Eu escutei os episódios que você tem
proposto. Eu fiquei apaixonada pela Amanda Pascoal vindo aqui, falando as Maravilhosa, coisas que ela falou. Então eu me sinto honrada em estar ocupando esse espaço de pessoas que eu admiro. O quão acolhedor esse espaço, o quão legal é você. E o quanto você deixa um espaço que as pessoas começam a se sentir bem. Eu sou sempre nervosa quando eu vou falar e eu tô me sentindo bem. Eu não tô nem me tremendo e minha mão não tá gelada. Isso é tão raro. As unhas lindas, gente. Eu tô babando nas unhas. E para você que está nos assistindo, você pode acreditar no que você quiser, você pode se referenciar a si e ao outro com respeito, como você quiser. Agora, sempre que você puder interrogar uma verdade que você tem na sua cabeça, lembre-se que a verdade ela é um conjunto de expressões que ultrapassa os nossos sentidos. O nosso ponto de vista, eu costumo dizer hoje, que é o nosso ponto de incerteza. É por isso, inclusive, que eu chamo os meus seguidores de curiosinhas, porque a minha ideia é fomentar um espaço de busca pelo desconhecido. E eu preciso que pessoas sejam curiosas o suficiente para que elas vão lá investigar o porquê elas veem e sentem as coisas que elas veem e que elas sentem. Por que eu escuto as coisas que eu escuto? Porque é que as coisas que estão ao meu redor são desse jeito. Afinal, se eu escrever um 6 aqui na nossa frente, você vai ver um 9. E a gente vai passar horas e horas discutindo sobre duas verdades verdadeiras. Porque você vê um 9, tá certo, eu vejo um 6, eu estou certa, mas são lugares de incerteza distintos que se eu não me coloco na curiosidade de ver o que você vê, eu só vou conseguir enxergar os limites dos meus próprios olhos. Então não sejam limitados, não sejam. É sobre... Então, quer participar desse diálogo? Cadê? Deu aquela dedada gostosa no like? Já tá aí nos comentários? Compartilha para mais pessoas participarem dessa nossa conversa. Quero agradecer a nossa parceira Vem Makeup, que tem aí ajudado no nosso projeto. E se você quer também marcas, por favor, fazer com que esse bonde cresça ainda mais, é só procurar o pessoal da agência Camucá, que você vai ser muito bem atendido com propostas excelentes. E vocês já sabem, né, que a gente está aqui para dialogar. E eu espero você no próximo episódio. Bora dialogar?